Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu estou já de primeira no Instagram certo, hein, gente? Porque ontem eu entrei no Instagram errado, fiz quase toda a live lá e ainda tive que fazer de novo lá nesse mesmo que era onde eu precisava fazer. Bom, eu tô me adaptando a uma nova rotina. As crianças antes estudavam à tarde e agora as crianças estão estudando de manhã. E que tá sendo maravilhoso, gente, porque eu deixo eles na escola ali 7 horas e meu dia já começa com tudo. Então hoje eu já fiz aula, tomei um super cafezão da manhã, já tô aqui no trabalho e ainda são 10 horas da manhã. Então, eu tô super animada com essa nova rotina e de dormir mais cedo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que dormia um pouco mais tarde, agora eu tô conseguindo dormir um pouco mais cedo, porque o cansaço vai batendo, a gente não consegue ficar tão acordada até mais tarde, não. Mas enfim, eu tô adorando essa nova rotina, viu? Das crianças estudando de manhã. Bom, hoje, o que eu queria conversar um pouco com vocês? Eu queria explicar para vocês algumas objeções, né, que as nossas clientes elas possam vir a ter em relação à revitalização labial. Para a gente conseguir vender a nossa revitalização labial, a gente precisa entender para quem é essa revitalização labial e principalmente a gente precisa saber tirar as dúvidas das nossas clientes. Então, por exemplo, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho se dói, eu vou falar um pouquinho se só serve para quem tem lábios escuros, se fica forte, se incha, se demora para ver o resultado. Uma dúvida que o pessoal pergunta muito, é preenchimento? Então eu vou falar um pouquinho disso tudo para vocês, porque vocês precisam ter um bom argumento de venda. E o argumento de venda que a gente possa ter para a gente conseguir captar cliente é saber exatamente as dúvidas mais comuns. Então eu já vou trazer aqui para vocês essas dúvidas mais comuns das clientes que possam ter algum tipo de objeção em relação à revitalização labial. Eu não sei nem se é objeção, né, a palavra certa, porque objeção já é uma coisa que fala assim, não, mas eu acho que é mais uma dúvida mesmo. Então quando a gente quando a gente sabe o que pode acontecer e a gente consegue explicar para as nossas clientes, então é mais fácil para a gente conseguir vender esse procedimento para elas e automaticamente captar mais clientes, certo? Então a primeira dúvida, a dúvida mais comum que a gente tem com as nossas clientes é se dói. Então vamos lá a essa pergunta, a essa resposta. O que a gente tem que entender é um procedimento estético que a gente usa uma agulha, ponto. Então, vai doer? Não necessariamente, né? Quando a gente for explicar para nossa cliente, a gente vai explicar pensando pelo lado da superficialidade do procedimento. Então, embora a gente fale agulha, a gente não vai injetar, a gente não vai colocar uma agulha no lábio da nossa cliente. A gente vai somente colocar uma pontinha, ser bem um cheirinho mesmo da agulha. Então é muito superficial. Então esse lábio, ele não vai ter uma dor, uma sensibilidade que a pessoa vai ficar super incomodada com o procedimento. Fora isso, a gente pode utilizar anestésico antes do procedimento, que eu já falei algumas vezes que alivia, porém é mais pelo lado psicológico do que de fato funciona, porque ele é um produto, é uma pomada que a gente passa que ajuda, mas que não tira 100% da sensibilidade dos lábios, certo? Nos lábios, em relação à revitalização labial, a gente não pode usar um princípio ativo chamado epinefrina, que a gente pode teoricamente usar na sobrancelha em alguns casos, mas no lábio a gente não pode usar de jeito nenhum, porque esse princípio ativo, ele deixa os lábios arroxeados, porque ele para a circulação daquele lugar. Então, primeiro que a gente vai ter um lábio que a gente não vai conseguir ver exatamente a cor que a gente está implantando e como está ficando esse lábio. O resultado, ele não tem tanto resultado imediato, porque o anestésico ainda está agindo, ele demora aí em torno de 40 minutos, 1 hora para poder agir, para poder sair, parar de agir, né? Então, a gente tem alguns produtos muito bons em relação ao anestésico no mercado e que a gente pode usar para a gente
aliviar a sensibilidade, aliviar a dor e deixar a nossa cliente mais tranquila que está sendo passado um anestésico, certo? Então, sempre a gente fala, olha, é um procedimento muito superficial, é um procedimento muito tranquilo, não tem uma dor que a gente vai falar, nossa, que dor. Não tem isso, tá? Se a cliente estiver sentindo muita dor, você tá na profundidade incorreta, você tá a mão tá muito pesada, ou a agulha tá muito alta, que não é a intenção do procedimento. A intenção do procedimento é ser um procedimento mais superficial mesmo, tá? Alguns pontos, a gente tem maior sensibilidade. Então, por exemplo, toda a parte que é mais durinha, então bordinhas, arco do cupido, que é essa partezinha aqui, a sensibilidade é um pouco maior, mas automaticamente nessas regiões a nossa mão não pode ser muito pesada, porque ele fixa mais, tá? Então, onde a boquinha é mais mole, fixa menos, onde a boca é mais dura, fixa mais e automaticamente dói mais e automaticamente a gente tem que tomar muito mais cuidado para não deixar esse lábio manchado. Então, a mão tem que ser um pouquinho mais leve nessa região, o que vai aliviar bastante a sensibilidade da nossa cliente, tá? Então, a parte da dor, espero conseguir esclarecer para vocês poderem repassar para as clientes de vocês, como um argumento de venda para a gente conseguir captar mais clientes, tá? Outra dúvida, só serve para quem tem lábios escuros? A gente fala muito de lábios escuros na revitalização labial por conta das cores que a gente pode usar nesse lábio escuro. Porque a gente não pode usar qualquer cor no lábio escuro, porque senão ele, com o passar do tempo, ele pode até escurecer ou até manchar com uma outra cor. Por isso que a colorimetria na revitalização labial é tão importante, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, que os lábios escuros a gente tem que ter muito mais cuidado para fazer. Porém, lábios claros são os lábios, é super indicado para fazer e são os lábios mais fáceis para a gente trabalhar. Porque a gente pode brincar com várias cores. Então a gente pode passar cores rosadas, cores avermelhadas, cor pêssego. Então a gente tem uma gama de cores a mais pra gente trabalhar, diferentemente do lábio escuro, tá? Então por isso que a gente fala muito mais do lábio escuro do que do lábio claro na revitalização labial. Mas a revitalização labial é indicada para todas as cores de lábios, tanto lábios irregulares, quanto lábios claros, quanto os lábios escuros. Então, a indicação é para todos os lábios, certo? Fica forte nos primeiros dias? Então, vamos lá que essa explicação é maravilhosa. O que a gente tem que entender é que a gente está colocando cor no lábio, mas automaticamente a gente está arranhando essa pele. O que acontece quando a gente arranha a nossa pele em qualquer machucadinho que seja, mesmo que seja um arranhão superficial? A tendência é que esse lábio, esse arranhão, ele fique marronzinho. Depois, às vezes avermelhadinho em volta, e depois ele vai saindo aquela casquinha e vai voltando a cor da pele, dependendo se for um arranhão superficial, né? Não tô falando de um arranhão que fica cicatriz. Então, esse lábio, ele já vai, quando a gente começa a fazer o procedimento, mesmo que a gente não utilizasse pigmento nenhum, esse lábio, no dia seguinte, ele já teria uma tendência a ficar mais escurecidinho por conta do arranhão. Imagina somando o pigmento. Então, a gente está fazendo um procedimento que a gente está arranhando a pele, né? Mesmo que muito superficial, colocando um pigmento. Então, quando a gente finaliza esse procedimento, geralmente o lábio da cliente está super bonito. Às vezes ela pode falar que está um pouco inchado, que pode acontecer, que eu vou falar do inchaço daqui a pouco para vocês. Então, isso, o que acontece? A cliente, a gente tem que orientar muito bem a cliente de como vai ser esse pós. E não necessariamente um pós de cuidado, porque o pós de cuidado ele é bem tranquilo, né? Que a gente precisa hidratar bastante, tem algumas coisas que a gente precisa seguir, mas não tem nada de um cuidado tão fenomenal no pós da revitalização labial. Então, a cor, na hora, ela vai ficar aquela corzinha que fica super bonitinha. Depois, ela vai ficando mais bonita. Isso no próprio dia.
bom? E depois, no dia seguinte e no outro, o lábio fica como um todo mais escurinho, porque ele entra num processo de cicatrização. Então ele entra num processo que ele vai ter toda aquela parte de ficar mais escuro, né? Que é um escuro que a gente ainda não consegue entender muito bem essa cor que tá ficando no lábio, por conta desse arranhão. É muito importante você saber que é por isso que o nosso lábio fica escuro, mais escuro no dia seguinte do que no próprio dia que a gente faz, por conta desse processo inflamatório que gerou e por conta dessa cor que junta e mistura com a sua própria pele arranhadinha, que fica mais escurinho. Mas isso, depois de 2 dias aproximadamente, essa cor ela já vai voltando e esse mais escurinho, que é o que eu costumo dizer sempre, não necessariamente a pessoa vai ficar escondida dentro de casa, tá? Mas fica mais escuro nos dias seguintes, por conta desse processo. Então a gente não consegue falar, ai, não, daqui 2 dias seu lábio vai estar com a cor que vai ficar. Não, porque o processo inflamatório todo do lábio, ele leva em torno de 30 dias. Então, primeiro ele passa por um processo de escurecimento, depois ele passa por um processo de clareamento, que a gente pode falar, meu Deus, acho que esse negócio nem pegou direito, e depois esse lábio vai voltando. E com 30 dias, em caso de neutralização, até 45 dias depois que a gente vai ter a cor exata que vai ficar, tá bom? Então esse lábio, ele não vai ficar uma cor muito forte, que ela vai ficar super, vai estranhar, mas ele fica um pouco mais escuro do que geralmente do que ele vai ficar depois que passar esse processo todo inflamatório, certo? Outra dúvida muito comum é, Mari, incha. Então eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo. E essa história, como é que foi? Uma colega minha, uma amiga minha, veio fazer o lábio logo no começo da pandemia. E para todas as pessoas que perguntavam para mim se inchava, eu sempre falava que não. Até 2020, eu falava que não incha, porque realmente os meus lábios eles não têm o costume de inchar, né? Se incha muito pouco. E aí eu falei, bom, ela perguntou, Mari, não vai inchar? Eu falei, não vai inchar, pode ficar tranquila. Ela falou, porque eu tenho uma reunião. Isso, gente, eu tô falando bem no comecinho da pandemia. Aí ela falou, eu tenho uma reunião que é super importante logo depois do procedimento. Eu falei, fica tranquilo, não incha, você vai pra sua reunião feliz da vida. Comecei a fazer o lábio dela e o lábio dela começou a inchar. Só que eu percebi que esse inchaço não era um inchaço de algo acontecendo, o lábio não estava nem sangrando, mas era um lábio que começou a inchar muito além do que eu estava acostumada com os lábios. Mas eles não estavam sangrando, eles não estavam arroxeados, então, teoricamente, era um processo normal mesmo do que estava acontecendo, do procedimento mesmo. Então, eu continuei o procedimento. Só que eu falei pra ela, eu falei, tá inchando. Aí ela falou, mas inchando quanto? Eu falei, tá inchando. Isso eu sempre começo pelo lábio superior, porque o lábio superior é mais difícil de pigmentar. Então, quando a gente começa pelo lábio inferior, a chance do lábio superior ficar ainda inchado depois é grande. Então, eu sempre começo pelo lado superior, porque daí vai dar tempo dele ir melhorando, para eu poder ver o resultado e mostrar o resultado para cliente. Enfim, lábio inferior dela, inchado. Gente, quando eu olhei, só que eu tenho algumas coisas, quando eu fico nervosa, assim, eu dou risada. E aí eu falei pra Andréia, seu lábio tá inchando, mas tá inchando, né? Ela, mas inchando. Aí eu peguei o espelho e mostrei, gente. Na hora, eu não tô brincando, o lábio superior dela e o lábio inferior dela, eles estavam parecendo assim, duas salsichas. Assim. Eu falei, meu Deus do céu, como que inchou esse negócio desse jeito? Mas estava tudo sob controle. Ela também começou a dar risada de nervoso. Ela falou, meu Deus, como é que eu vou fazer uma reunião? E aí ela falou, Mari, ainda bem, gente, que era
Uma amiga minha, ainda bem que era uma colega minha, que me conhecia, que sabia o que eu tava falando, que não tava acontecendo nada demais, né? Não era uma reação alérgica, assim. Eu, em 14 anos fazendo lábios, eu nunca tive uma reação alérgica de lábios, assim como nunca tive uma reação alérgica de sobrancelhas, porque não tem não costuma acontecer. É muito difícil dar uma reação alérgica, porque é um procedimento muito superficial, então, e não tem, os pigmentos que a gente usa lá para lábios são orgânicos, né? Então eles não tem tanta coisa que pode dar algum problema de alergia. Mas a princípio, na minha cabeça, eu pensei, por um momento, falei, será que pode ser alguma coisa da agulha? Embora a agulha, claro que eu sempre uso agulha descartável, cada procedimento eu uso uma agulha, porque isso até é crime, né? Se a gente não fizer, além de não poder, nem esquece isso. Falei, às vezes pode ser alguma reação que ela tá tendo da própria agulha mesmo, né? De, sei lá, tem gente que tem alergia de bisturi, tem gente que tem alergia de sei lá, aquele bisturi de ácido inoxidável, tem até de tudo, mas enfim. E aí ela falou, ó, terminamos o lábio. A cor tava super bonitinha, mas eles estavam bastante inchados. Só que ela ia fazer um outro procedimento depois aqui no espaço, que era cílios, que era um procedimento que demorava aí 2 horas. Então a gente terminou o procedimento, os lábios bem inchados. E eu falei pra ela, olha, na época eu não colocava gelo, porque eu não queria que molhasse. Hoje eu já uso, porque a gente entendeu que não faz tanta diferença assim usar gelo na hora ou não em relação à fixação do pigmento. E aí, ela falou, Mari, tá tudo certo. Na pior das hipóteses, eu vou de máscara, só que as máscaras ainda não estavam sendo utilizadas. Era uma coisa que, assim, só o pessoal da China que usava máscara. Mas ela falou, eu falo que eu tô, sei lá, que além de tudo eu tô com sintomas de gripe. Enfim, ela falou, Mari, tá tudo certo. Falei, mas vamos esperar você fazer os cílios. Os cílios vai durar 2 horas, aí você vai ficar relaxando. Enfim, quando ela terminou os cílios, o lábio dela tava ok, super desinchado, então, e não deu nenhuma intercorrência, foi super ok. Desde aquele dia, eu nunca mais falei, não incha. Eu sempre falo, pode inchar. Pode inchar pouco, pode inchar muito, e em alguns casos pode não inchar, mas você tem que estar preparado. Você não pode ter uma coisa, por exemplo, eu vou sair daqui para um evento super especial que eu tenho que estar toda pronta, porque toda maravilhosa, e que vão olhar para mim, por exemplo, e que eu vou ficar encanada porque minha boca tá inchada. Então não faça naquele dia, faça em outro dia. Por quê? Lábios que tem preenchimento labial, lábios que tem essa partezinha aqui mais gordinha, esses lábios, eles têm grandes chances de inchar. Então, a gente não consegue prever o tamanho do inchaço, né? O que você pode orientar a sua cliente pode inchar, mas esse inchaço é momentâneo. Esse inchaço aí dura em torno de 2 horas. Eu sempre falo 2 horas para a cliente ficar mais tranquila, porque às vezes deu 30 minutos no desinchou, ela vai ficar preocupada achando que aconteceu alguma coisa errada no procedimento. Então eu sempre falo, olha, umas 2 horinhas aí o lábio já desincha. E uma frase, uma maneira de explicar que eu uso bastante o pior momento do inchaço é quando a gente termina o procedimento. Dali pra frente ele não incha mais, ele só desincha, ele só vai murchando, ele só vai ficando mais bonito, ele vai ficando com a cor mais bonita e depois ele vai escurecer, como eu falei na outra questão. Certo? Então oriente a sua cliente. Eu sempre falo pra vocês aqui, eu falo muito de minimizar riscos, né? De minimizar problemas. Então, poxa, uma cliente que tá muito insegura com inchaço, conversa com ela. Fala pra ela, olha, não vai inchar desse jeito. Pode ser que inche, a gente não tem como prever, mas é super normal do procedimento, tá? Então, não fiquem se preocupando com o inchaço que vai ter, porque pode ser sim que aconteça. E não é nenhum problema que tá rolando aí durante o procedimento que você tá fazendo, certo? O grande parâmetro que a gente tem pra gente saber em relação se tá tudo bem ou não é sangramento. Começou a sangrar o lábio, e não tô falando daquele sanguinho que sai com uma aguinha, como se fosse uma picada de pernilongo, sabe? Eu tô falando de um sangue.
Porque essa aguinha que sai com sanguinho, às vezes é normal, mas sangue, não. Então, passou ali a agulha, machucou o lábio, essa região não adianta você passar mais, porque essa região não vai fixar o pigmento. E é 100% de certeza que esse lábio vai precisar de retoque. E aí, quando você for fazer o retoque, você começa ali por aquela regiãozinha que tá mais clara, certo? A outra dúvida que a gente fala, mas o resultado é na hora? Como é que é? Demora para aparecer? Sim, o resultado é na hora. Porém, a gente tem que entender que ele vai passar por esse processo de cicatrização. Essa é uma vantagem do procedimento de revitalização labial, porque você já consegue ver o seu lábio diferente assim que a gente termina o procedimento. Que você vai falar, poxa, que bonito, que cor mais bonita que ficou. Não é um procedimento que você precisa meses, como um procedimento estético, de fato, que você vai falar assim, a gente tá fazendo hoje, mas o resultado começa a aparecer daqui 3 meses. Não, ele é um resultado que já aparece de imediato. E você só tem que orientar a sua cliente desses processos que vão acontecendo em relação à cicatrização no pós, que é escurecer, clarear e depois voltar a cor. Mas o resultado já sai na hora. Já tem um resultado lindo e lábios maravilhosos na hora que você faz. Uma outra dúvida. Gente, eu não peguei água. Eu achei que minha garrafinha tava cheia, mas ela tá vazia. Resumindo, eu tô sem água aqui pra dar uma bebidinha. E eu não vou sair pra voltar pra pegar água, pra continuar falando com vocês, senão vai demorar muito. Se fosse pertinho eu ia, tá bom? Então eu vou dar uma... E sem contar que eu não lembro a última vez que eu passei batom. E hoje eu passei. E aí o batom, parece que ele fica dando um arzinho diferente, assim, do cheiro do batom. Parece que dá mais vontade de tossir, tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que fazer revitalização labial, porque a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa ficar passando batom que dá tosse. Olha, tô inventando uma nova função para revitalização labial. Não passe batom, porque batom dá tosse. Credo, né, gente? A pessoa precisa dar tosse. E o último que eu queria explicar para vocês as pessoas têm o costume de perguntar, é preenchimento? Ainda que a gente explique, né, de um modo geral, muitas pessoas falam, Mari, mas esse negócio que você faz no lábio aí é preenchimento? E o porquê que isso acontece? Porque quando a gente finaliza o lábio, ele geralmente está inchado. Então, quando a gente mostra a foto, né, de antes e depois, esse lábio, ele tá passando por um processo de inchaço. Então, ele fica, mesmo que enche pouco, ele vai inchar alguma coisa. Mesma coisa quando a gente tá fazendo uma massagem. A gente fez aquela massagem, a nossa pele não fica mais avermelhadinha, porque a circulação tá mais ativa naquela região. É a mesma coisa que acontece com o lábio. Então, esse lábio, ele fica mais inchadinho mesmo. Mas, o que você tem que entender não. E o que você tem que explicar para sua cliente? Não é preenchimento labial. É um procedimento que dá cor saudável aos lábios. A gente fica com aquela boca corada, a gente fica com aquela boca com ar de saudável, a gente fica com aquela boca mais jovem por conta da cor que a gente colocou. Tanto é que a gente nem pode aumentar o tamanho dos lábios. Nós não podemos passar por fora desse lábio. Se a gente passa por fora desse lábio, essa cor vai ficar diferente, essa cor fica mais escura. Então, a gente nem trabalha fora do lábio. O que geralmente acontece é que a gente pode ter uma boca, como a gente vai ter uma boca mais certinha, a pessoa vai falar, poxa, minha boca tá mais bonita. Por conta, imagina que muitos lábios têm irregularidades nas bordas em relação à cor. Quando a gente vem com a revitalização labial, a gente já começa a deixar esse lábio todo mais perfeitinho, todo mais bonitinho, todo mais delineado. O que dá uma sensação de que esse lábio pode estar um pouco maior, mas não é a função da revitalização labial aumentar o lábio. Às vezes eu recebo algumas perguntas em relação a isso. Mari, eu consigo aumentar o meu lábio através da revitalização labial? A minha resposta é sempre a mesma. Não dá para aumentar os lábios através da revitalização labial. Lábios leporinhos, que são aqueles lábios que tem aquela cicatriz geralmente no arco do cupido, ele é um outro tipo de procedimento que a gente chama de paramédicos,
tá? Que isso é uma outra coisa, que isso não é um departamento necessariamente de só revitalização labial, é uma outra área da micropigmentação labial, tá bom? Então a gente não tem preenchimento no lábio, a gente não injeta nada no lábio, a gente não muda nada, a única coisa que a gente coloca é cor, certo? E aí, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma coisa que eu não falei aqui que talvez vocês queiram perguntar e que eu possa ajudar vocês? Vocês podem me mandar pelo direct, tá bom? Que eu também respondo por lá. Que aí a gente pode, eu posso até trazer outro conteúdo para vocês aqui que faça sentido e que vocês estão esperando ou precisando ou querendo tirar alguma dúvida. Eu posso até trazer um conteúdo para vocês aqui, certo? Então hoje era isso que eu queria falar com vocês. Então eu queria explicar um pouquinho algumas objeções que as clientes podem ter quando vocês forem falar do procedimento de revitalização labial, né? Porque a gente tá partindo para um ponto um pouco diferente aí de captação de clientes, principalmente porque agora a gente encerrou o nosso carrinho, né, para a primeira turma aí do Badic Lips. Então agora a gente tem que entender que essas pessoas precisam colocar em prática o que aprenderam e captar clientes para poder ganhar dinheiro. Então, é mais ou menos um pouco desse conteúdo que eu queria trazer para vocês, que é importante a gente saber as dúvidas mais frequentes das nossas clientes para a gente poder orientar elas de como elas podem fazer, certo? Então, fiquem aqui comigo, tá? Esse perfil todo dia tem dica muito importante para você faturar alto na área da beleza com o procedimento mais desejado do momento, que é a revitalização labial, que são os lábios. E comenta, manda já para sua amiga que ela tem essa curiosidade aí de ideia das dúvidas mais comuns em relação à revitalização labial. E fiquem por aqui. Segunda-feira, às 10 horas, teremos outra live aqui no nosso Instagram. E segundas e quartas, às 10 horas da manhã, tá bom? E eu espero todas vocês aqui comigo. E um grande beijo e fiquem com Deus.